O herói puxou a maçaneta da porta com confiança e ela rangeu ao abrir. Os raios brilhantes do sol cegaram meu rosto. Foi um verão bem quente. Nosso herói acendeu um cigarro e olhou para algum lugar. Uma voz fraca podia ser ouvida ao fundo, querendo saber quem o enviou. O herói se virou e viu um homem ensanguentado rastejando em sua direção. O homem ferido prometeu que em breve alguém de outro ramo viria para matá-lo. Ele não conseguia mais lidar com nada sozinho. O homem rastejante tentou forçar nosso herói a se ajoelhar até o fim, mas ele não se importou. Ele calmamente carregou a pistola. No momento seguinte, ele se cansou das conversas do homem e atirou nele. Em um instante, o rosto do herói ficou manchado de sangue. Quando ele estava prestes a sair do prédio onde havia lidado com o bandido, seu olhar foi atraído por uma pequena criatura. Essa criatura acabou sendo o cachorrinho do personagem principal. Ele estava alegremente se debatendo no chão e cumprimentando seu dono. O nome do cachorro era Baby, e embora o herói estivesse coberto de sangue, ele sorriu feliz porque o cachorrinho o esperava. Ele explicou ao cachorrinho que precisava voltar correndo para casa, onde poderia dar alguns petiscos ao seu animal de estimação. O personagem principal, Kirk, era um assassino número 1 de profissão, geralmente deixando para trás montanhas de cadáveres. No caminho para casa, o menino e seu cachorro encontraram uma mulher que estava conversando com seu filho e ele implorava para ela não ir à escola. E ela, por sua vez, dava desculpas e dizia que cozinharia algo gostoso para ele. Kirk se perguntou se havia algo saboroso em casa para o Kid. Nesse momento, o telefone vibrou e chegou uma mensagem com uma tarefa na qual havia uma oportunidade de conquistar alguns murim. Nosso herói pensou que era spam novamente. Finalmente, ele chegou à loja de animais e já estava olhando com interesse os petiscos para seu bichinho. Ele estava tão absorto na escolha da comida para o Kid que não percebeu um homem se aproximando dele por trás. Uma voz foi ouvida ao lado do herói, mas Kirk continuou olhando para as prateleiras com mercadorias. Por fim, ele se virou relutantemente para o homem que havia se aproximado e perguntou se estava falando com ele. O homem confirmou essa suposição, e nosso herói ficou muito surpreso com isso. Ele olhou cautelosamente para o estranho. Ele sacou uma arma do casaco e apontou diretamente para Kirk. Ele disse que aquele era o dia perfeito para morrer. Ele se despediu do assassino número 1, e Kirk, por sua vez, apenas suspirou resignado, percebendo a situação em que se encontrava. No momento seguinte, um tiro foi disparado. O herói morreu sozinho, mas sua consciência ainda não conseguia entender como o garoto seria sem ele. De repente, sua consciência começou a clarear, e ele abriu os olhos, vendo o rosto curvado do bebê acima dele, e o rosto de um homem careca desconhecido. Não acostumado com tanta proximidade, Kirk pulou e deu um soco no nariz do estranho com o rosto. O herói levou as mãos à cabeça e não conseguia entender se estava realmente morto ou não. Lembrava-se perfeitamente que havia levado um tiro. Seu fiel amigo Baby abanava o rabo por perto, olhando para seu dono com satisfação. Estava tudo bem com ele. O homem careca ainda estava apertando o nariz, mas começou a falar sobre como suas orações foram ouvidas e que um salvador havia chegado até eles. Kirk olhou ao redor e percebeu que estava cercado por uma multidão de pessoas desconhecidas, todas comemorando a chegada de um salvador. Um deles corajosamente se aproximou do nosso herói e cumprimentou o salvador. Kirk olhou para ele com desconfiança. O orador era o careca primeiro ancião da seita do sangue, Doc. Kirk ainda não conseguia entender de que tipo de salvador o careca louco estava falando, e continuou a olhar para o homem. O homem careca tinha apenas um pequeno pedido, e esse pedido era a conquista de Murim. Nosso herói estava completamente confuso. Essa foi a primeira vez que ele ouviu falar de Murima. Por um momento ele até se perguntou onde estava e que lugar estranho era aquele. Este não era o mundo que ele conhecia antes, mas um lugar chamado Murim, em uma dimensão completamente diferente. E para conquistá-lo, todas essas pessoas invocaram Kirk. O assassino olhou para os rostos de todos os presentes e, percebendo suas intenções, admitiu que eram apenas idiotas. Ele tentou abrir o telefone para verificar se havia sinal, mas não havia. E pareceu ao herói que aquilo era uma loucura coletiva. Finalmente ele caiu em si e sugeriu a essas pessoas que o mandassem de volta. Caso contrário, elas se arrependeriam. Ele disse a eles que precisava capturar seu assassino a qualquer custo, e os carecas, por sua vez, se perguntaram se este seria seu salvador. Kirk se virou para o ancião e pediu que ele parasse de pendurar macarrão nas orelhas e retornasse.
O ancião, por sua vez, começou a suar frio devido ao mal-entendido. Todos ao redor caíram na gargalhada, reconhecendo a audácia de seu salvador. E Kirk tapou os ouvidos com as mãos por causa do barulho excessivo. Ele não gostou de tudo isso. Um dos servos correu até o herói e explicou que o ancião não era calvo, apenas não tinha cabelo crescendo. Alguns dos presentes pensaram que isso era repugnante e que tinham irritado Deus. O primeiro ancião ficou furioso e corou profundamente. Ele não gostou do fato de que todos agora sabiam do seu segredo. Enquanto isso, o herói já havia se levantado do chão, e o chefe da seita do sangue se aproximou dele. Ele prometeu a Kirk que se ele não aprendesse a tomar cuidado com as palavras, estaria morto. O assassino se divertiu com toda a situação e garantiu ao chefe que estava enganado, pois eles foram os primeiros a chamá-lo. Ele aconselhou o velho a escolher cuidadosamente suas expressões ao falar com ele. Caso contrário, se o velho continuar a ameaçar, nosso herói acabará com ele sozinho. Nesse momento, um homem careca correu até os dois homens furiosos e começou a reclamar da maneira como o herói estava falando com o chefe. O chefe acalmou seu servo e sugeriu que ele mesmo falasse com ele. Ele olhou para Kirk severamente e desafiadoramente e se ofereceu para fazer uma aposta. Se o herói vencer, ele ganhará a posição de chefe. O velho careca ficou completamente surpreso com tais palavras e novamente corou nervosamente. Nosso herói queria dizer que não precisava de nada. O principal era ser enviado para seu mundo. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, ele sentiu uma vibração poderosa por todo o seu corpo. O líder parado na frente dele de repente ficou cheio de algum tipo de energia infernal, cuja pressão Kirk também sentiu. Ele nunca se sentiu assim em todo o seu tempo como assassino. Mas, por outro lado, não queria se preocupar, já que seu oponente era um homem velho. Kirk sabia que, como o melhor assassino e demônio de batalha, ele simplesmente não poderia perder, e preparou seus punhos para a batalha. O assassino olhou seriamente para o avô e disse que não precisava se preparar para uma briga com ele. Ele decidiu ceder ao seu avô no primeiro ataque, para que ele atacasse primeiro, e seu avô, por sua vez, adivinhasse por quanto tempo mais Kirk poderia ser rude. Assim que o início da luta foi anunciado, o velho desapareceu repentinamente do campo de visão do assassino em um redemoinho. Kirk não entendeu o que havia acontecido e ficou cauteloso. Ele não conseguia entender para onde o velho tinha ido de repente. De repente, o velho apareceu bem na frente do nariz de Kirk e deu um golpe nele. No momento seguinte, o chefe da seita do sangue atingiu o assassino com tanta força que ele voou para trás várias dezenas de metros. Nosso herói bateu as costas dolorosamente contra a parede, deixando uma marca nela. Sangue jorrou de sua boca e todos os seus órgãos pareciam estar sendo espremidos. Ele caiu indefeso no chão, enquanto o velho zombava dele por não ser capaz nem de repelir um ataque básico. O chefe já estava começando a duvidar que um sujeito tão indefeso fosse o salvador deles. Ele teria continuado a zombar. Mas então o garoto correu e cravou seus dentinhos na perna do líder. Os olhos de Kirk se distorceram de horror. Ele ordenou que seu cachorro corresse, mas ele não obedeceu. Ele ficou muito bravo e disse que se o chefe tocasse em um fio de seu pelo, ele o mataria. Mas o velho não deu ouvidos e chutou o cachorrinho com tanta força que ele voou e caiu atrás de Kirk. O chefe ordenou ao ancião careca que trancasse o assassino na prisão e jogasse o cachorro para os lobos. Kirk, por sua vez, gritou estridentemente que o garoto não era algum tipo de animal e parte de sua família. Mas o velho não se importou. E o assassino sussurrou que havia prometido matá-lo se ele tocasse no garoto. Kirk levantou-se lentamente e perguntou ao velho se ele estava interessado em saber quem era o mais forte do mundo. O velho careca pensou que o assassino tivesse enlouquecido depois do golpe. O velho finalmente se virou para Kirk, que explicou que a coisa mais poderosa do mundo não era nem o dinheiro, nem o poder em si. Ele explicou que o mais forte é aquele que segura a arma. E com essas palavras, Kirk sacou sua arma. Ele não gastou muito tempo explicando mais nada ao velho, ou explicando como aquela coisa funcionava. Kirk simplesmente puxou o gatilho, mirando na cabeça do avô. A bala perfurou a testa do chefe, e o ancião que estava ao lado dele só teve tempo de se surpreender. O líder da seita do sangue caiu morto no chão, enquanto seu servo continuou parado ali com os olhos arregalados. Ele ficou vermelho de raiva novamente e gritou o mais alto que pôde para que as pessoas ali atacassem Kirk. Centenas de pessoas correram para atacar para vingar a morte do chefe de sua seita. Kirk, por sua vez, sacou outra arma e apontou duas pistolas para as pessoas que corriam em sua direção.
Ele acertou com precisão um após o outro na cabeça, e as pessoas que corriam em sua direção caíram no chão, mortas. O ancião entendeu que as coisas estavam ruins. Ele até começou a suar de medo e implorou que pelo menos alguém parasse o assassino. Ele se lembrou de como, muito tempo atrás, um dos homens de uma gangue de rua se encolheu de medo e deixou claro que eles estavam se rendendo e precisavam de misericórdia. Kirk olhou para o homem com desdém e disse que seu princípio era que havia um limite para a misericórdia. No momento seguinte, ele bateu no rosto do jovem com o punho mais forte que pôde. Kirk agarrou o agressor pelos cabelos, impedindo-o de cair. Ele sabia que não havia limites para a vingança. Kirk já foi líder de uma gangue de fantasmas noturnos e nunca perdeu para ninguém. Após a luta, uma voz o chamou dizendo que ele era forte ali, porque não havia ninguém que pudesse derrotá-lo. Ele também perguntou se ele realmente sabia quem era forte ali. Kirk não entendeu o que o grandalhão estava falando e perguntou novamente se o sujeito o considerava um ninguém. Ele olhou para o bruto e então sugeriu que trouxessem até ele aquele que, em sua opinião, seria mais forte. Mas no momento seguinte, Kirk sentiu uma dor aguda na perna. E o bandido lhe disse que não importava quão forte fosse seu punho. A arma era mais forte. O menino caiu de joelhos e agarrou a perna ferida, enquanto o sangue escorria do buraco da bala. O bruto explicou a Kirk que tinha vindo fazer uma oferta lucrativa, o que o deixou irritado, pois ele não precisava atirar e apenas explicar o essencial. O homem deu um sorriso largo e disse que Kirk estava fingindo e que achava que o grandalhão era algum tipo de louco. Após essas palavras, o bandido apontou sua arma para a testa do nosso herói e explicou que um de seus dedos decidiria o resultado. O grandalhão ofereceu Kirk para trabalhar para ele para torná-lo mais forte. Chegando ao presente, nosso herói parou diante do ancião ferido no ombro e perguntou se ele entendia quem era o mais forte. Algumas pessoas estavam caídas no chão, mortas e ensanguentadas. O ancião começou a suar e gritou que estava pronto para dar qualquer coisa a Kirk, se ele o deixasse vivo. Depois de algum tempo, o assassino já estava sentado no trono como o novo chefe da Seita do Sangue. Nessa época, Happy Little One foi nomeado vice-chefe da Seita do Sangue. Nosso herói pensou que o velho tinha enlouquecido completamente, pois ele só tinha pedido para ser mandado de volta para casa. Suor frio correu novamente pelo corpo do velho. Ele tentou se justificar. Na verdade, o ancião não sabia como fazer Kirk voltar para casa. Tal murmúrio só enfureceu o assassino e ele se levantou do trono para colocar o cano na têmpora do velho. Kirk estava prestes a enviar o ancião para se encontrar com seu antigo líder, mas pediu que ele parasse. Ele caiu de joelhos e pediu alguns dias para encontrar uma maneira. Nosso herói estava farto de toda essa situação e, franzindo o rosto, deixou o velho ir em busca de uma solução. O velho saiu correndo da sala do trono o mais rápido que pôde. E o sujeito, olhando para ele, só pensava se deveria matá-lo. Kirk sentou-se cansado em seu trono, pensando em quão estúpida era a situação, e ele não conseguia nem sinal de telefone. De repente, o telefone na mão do nosso herói tocou. Todo esse tempo ele pensou que não havia sinal. Kirk recebeu a mesma mensagem que recebeu antes de morrer e pensou que fosse spam. A mensagem era sobre Murim. Para retornar ao universo anterior, ele teve que completar uma missão: conquistar Murim. Se ele não fizer isso dentro de um ano, perderá algo muito valioso. E esse pagamento valioso para Kirk será o Kid. Nosso herói foi urgentemente procurar o primeiro ancião para falar com ele. Nesse momento, o ancião não sabia que o herói havia entrado na sala e continuou a insultar verbalmente o assassino. Quando Kirk surgiu sobre ele como uma nuvem de tempestade, o velho ficou tão assustado que quase morreu. Ele mentiu dizendo que estava xingando o filho todo esse tempo e que estava arrumando suas coisas porque planejava sair em busca de um jeito. O velho implorou ao novo líder que o deixasse viver, porque sua morte não faria bem algum, mas Kirk rejeitou. O ancião continuou a tagarelar sem parar, até que o menino finalmente o fez calar a boca. Ele levantou o punho bem alto e gritou a plenos pulmões para que ele calasse a boca. Depois disso, nosso herói pigarreou e começou a se concentrar em seus pensamentos. Ele sugeriu que o velho tentasse conquistar Murim, o que imediatamente o deixou feliz e envergonhado. Entretanto, antes que ele pudesse começar a se preparar, Kirk tinha uma condição. Depois de algum tempo, o primeiro ancião saiu até o povo para transmitir a ordem do novo líder. Daquele momento em diante, eles não eram mais uma seita de sangue, eles eram uma seita de bebês.
Centenas de pessoas, ao verem o cãozinho Baby desenhado no pergaminho, começaram a gritar entusiasticamente e a elogiá-lo. Algumas pessoas, ao contrário, acharam que era um nome idiota e quiseram fugir antes que fosse tarde demais. Outros, ao contrário, elogiavam o cachorrinho Mellish com espuma na boca, ao mesmo tempo em que se emocionavam com sua aparência. O próprio cão estava imensamente feliz e cercado de cuidados. Agora, esta seita não só mudou seu líder, mas também mudou seu nome. O velho ficou perto da janela e pensou que eles não eram mais uma seita de sangue, mas uma seita de bebês. O nome do velho era Gwen. Ele era um ancião da seita da lua, que acreditava que um novo vento sopraria na seita moribunda. O velho perguntou ao seu servo se havia alguma informação sobre o novo líder. O ministro disse que o líder usou algumas bolas mágicas estranhas, e um movimento com elas mataria uma pessoa. O velho não acreditou e perguntou que tipo de movimentos incríveis poderiam ser aqueles, e o servo lhe mostrou o dedo. O servo explicou que o chefe havia movido apenas um dedo, e mostrou ao velho o dedo médio. Gwen perguntou se era a outra cabeça que havia mostrado o dedo, e então o servo começou a duvidar. Nesse momento, o quinto ancião da antiga seita do sangue, Daniel, ficou indignado com a forma como o líder pôde ser mudado sem o conhecimento deles. O segundo ancião da antiga seita do sangue, Duane, concluiu que o líder deveria ser o mais forte em qualquer caso. Daniel ainda não conseguia aceitar. Ele inicialmente era contra chamar algum tipo de salvador. O quarto ancião, Yustaf, também não conseguia entender como tal decisão poderia ser tomada sem eles. Duane explicou que, se eles tivessem alguma alegação, seriam capazes de prová-la por conta própria. Ele só pediu que se lembrassem de uma coisa: que o chefe da seita os derrotaria facilmente. Nesse momento, Kirk entrou no escritório dos anciãos com um ancião careca que o apresentou. Todos os três anciãos imediatamente se levantaram de seus assentos e cumprimentaram o novo líder. O velho gordo ousou se aproximar do cachorrinho parado aos pés do chefe. Yustafa ficou surpreso como um animal tão pequeno e fofo pôde chegar ali. No momento seguinte, Kirk chutou o rosto do homem gordo com toda a sua força, perguntando ironicamente se ele achava que o garoto tinha galopado até ali. Ele pediu para Yustaf não abrir a boca novamente. O homem gordo levou a mão ao nariz e pediu desculpas com medo ao novo líder. Quando o conselho dos anciãos começou, Kirk sentou-se à cabeceira da mesa e colocou os pés sobre ela. Ele explicou aos anciãos que eles estavam começando a capturar Murim, mas essa informação claramente não era do agrado deles. Além disso, o novo líder informou a todos que se eles não conquistassem Murim dentro de um ano, todos morreriam. Ele perguntou aos anciãos, cruzando as pernas, como era possível conquistar Murim em um ano. Duane explicou que era simplesmente impossível fazer isso em tão pouco tempo. Ele queria dizer mais alguma coisa, mas o chefe o calou, só porque ele lhe parecia louco. Kirk perguntou novamente a Duane se ele realmente achava impossível conquistar Murim em um ano, e ele confirmou suas palavras. Então Daniel interveio na conversa. Ele estava chateado porque o cara novo estava falando com eles de forma tão descarada. Embora Kirk tivesse derrotado o líder anterior, Daniel não conseguia aceitar isso. Ele se ofereceu para lutar com ele pela posição de líder, a fim de ganhar a confiança dos outros anciãos. Kirk apenas riu e explicou que foram eles que lhe ofereceram a conquista de Murim. Entretanto, Daniel achava que Kirk não era tão ruim assim. Aparentemente, ele também tinha suas próprias habilidades estranhas, assim como o líder anterior. O assassino pensou que precisava economizar suas balas, já que não havia muitas sobrando. Nesse momento, Daniel observou o líder quieto e se perguntou por que ele estava tão quieto. Ele estava realmente assustado? O velho careca pediu para não incomodar o novo líder e que ele se acalmasse, pois ele via do que ele era capaz. Enquanto isso, Daniel se aproximou de Kirk e perguntou ironicamente se ele estava ficando amarelo. O líder não demorou muito para perceber. Sacou uma arma e apontou direto para o grandalhão ruivo. Ele ia acabar com ele. De repente, o telefone tocou e nosso herói não teve tempo de apertar o gatilho. Isso deixou o homem ruivo ainda mais divertido. Ele parecia algum tipo de valentão. Por fim, Kirk se aproximou do ancião e disse que concordava e que estava surpreso com tal imprevisto. O novo chefe ofereceu a Daniel uma aposta em algo. Parecia-lhe que o homem ruivo queria simplesmente privá-lo de seu lugar. Mas Daniel viu sua aura agora e permaneceu em silêncio. E Kirk perguntou se ele havia se acovardado por acaso. Quando os heróis emergiram para lutar ao ar livre,
Uma multidão de espectadores discutiu a imprudência do homem ruivo. Eles conheciam o truque mais estranho de Daniel. Consistia no fato de ele fazer o agressor se cansar e cair sem forças, enquanto eles tentam com todas as suas forças atacar o ruivo sem causar danos. Dizem que ele consegue resistir até mesmo a um ataque de cobra, e graças a isso ele ganhou o apelido, o Tigre Resistente. De repente, um homem rechonchudo se aproximou da multidão e disse que já tinha visto o poder do novo líder. Não havia uma única nuvem naquele dia. O tempo estava claro e ensolarado. Mas de repente, uma tempestade soou e o líder anterior morreu, após o que a batalha começou. Com os movimentos do líder presente, todas as pessoas caíram uma a uma, como se fossem relâmpagos. Ele parecia tão impiedoso e não poupou ninguém, nem mesmo o velho impotente. Foi então que o homem rechonchudo inventou um apelido adequado para ele. Até mesmo um espírito maligno congelaria de medo diante dele. Ele o chamou de o supressor de demônios. Os jovens ficaram surpresos com a história do homem e gritaram alto pelo apelido. Nesse momento, foi anunciado que o novo chefe e o quinto ancião viriam para a Massarena. Essa deveria ser a batalha do século. O tigre resistente deve lutar contra o demônio que o detém. Daniel perguntou a Kirk se ele estava pronto para receber. O chefe não ficou nem um pouco constrangido com essas palavras, e com um olhar maligno, notou que o homem ruivo, como todos os outros, não perdeu a oportunidade de conversar antes de ser baleado. O anfitrião disse que, como o líder havia solicitado, a batalha seria resolvida com apenas um golpe. As regras eram simples, e o vencedor desta batalha seria capaz de decidir o destino do perdedor. O anfitrião explicou que eles tinham que escolher um starter e perguntou ao líder quem começaria primeiro. O ruivo se autodenominou um tigre resistente e se ofereceu para deixar Kirk fazer o primeiro ataque. Ele não hesitou, tirou a arma do bolso do casaco e explicou que atacaria o peito do oponente. Daniel riu porque pensou que poderia facilmente defender aquele lugar. Ele construiu blocos com seus braços erguidos na frente do peito e se preparou para atacar, pensando que o chefe não conseguiria atravessá-los. Antes que o grandalhão tivesse tempo de sentir o golpe no peito, a bala o atingiu bem na perna. O ruivo não conseguiu desferir um único golpe e caiu no chão com um tiro no joelho. Daniel não aguentou e gritou que Kirk tinha prometido atacar em outro lugar e não tinha cumprido a palavra. O chefe, por sua vez, sorriu ferozmente e disse que estava brincando. O homem ruivo pensou que estava demonstrando uma aparência muito fraca diante dos anciãos mais jovens. Ele precisava se acalmar rapidamente e começar a lutar, porque ainda tinha a outra perna. Ele se levantou e tentou assustar Kirk, fazendo-o se preocupar com seus socos poderosos. Daniel estava encolhido como uma grande pedra e ameaçava trazer sofrimento como se estivesse sendo dilacerado por um tigre. Ele correu em direção à cabeça com os punhos, mas antes que pudesse dar um único golpe, outro tiro foi ouvido e uma bala o atingiu na perna. O líder olhou arrogantemente para Tiger, segurando o barril fumegante na mão. O líder da luta explicou que, em tal luta, os golpes devem ser desferidos em turnos. Mas Kirk não queria ouvir nada. Ele ressaltou que as regras não estavam escritas em lugar nenhum. O homem ruivo sabia que precisava se mover, mas suas forças estavam lhe faltando. Kirk se aproximou de Daniel nesse momento com uma arma e apontou para sua cabeça. Ele disse que para sair vivo da toca do tigre, ele só precisa ter uma arma. Daniel ficou seriamente assustado. Suor frio escorria pelo seu rosto. Ele decidiu se arrepender e admitir que estava errado. Kirk não guardou a pistola apontada e se despediu do homem ruivo. Daniel, por sua vez, se encolheu de medo, fechou o rosto, após o que nosso herói começou a fazer sons de tiros com a boca, zombeteiramente. Kirk então se virou e explicou que Daniel agora lhe devia a vida. O homem ruivo não conseguia entender por quê. Por um lado, ele se sentia tão irritado, mas por outro, não. Kirk percebeu naquele momento que não tinha mais balas. Então lutar contra Daniel era muito perigoso. De repente, ele recebeu uma nova mensagem em seu celular dizendo que a missão em que ele tinha que derrotar o homem ruivo, ele completou com sucesso. Kirk perguntou ao primeiro ancião quantos havia no total. E ele respondeu que eram 5, mas o terceiro estava faltando. Nesse momento, depois de ter abatido 100 pessoas, alguém estendeu a mão para a empregada, pedindo uma toalha limpa. Era uma menina. Ela enxugou o rosto com uma toalha e disse que alguém estava tentando restaurar a organização da morte. Mas desde que o novo chefe derrotou o antigo chefe e o quinto ancião, as coisas estão ficando mais interessantes.
A menina estava se preparando para conhecer a nova chefe. Era a terceira anciã Ginny. Nesse momento, o cachorro estava mostrando os dentes desde cedo pela manhã e estalando nervosamente. Kirk abriu os olhos e viu a cabeça enorme e desgrenhada de Daniel, que o havia recebido pela manhã. Pego de surpresa, o líder deu um soco no rosto do orador com toda a força. Nosso herói ficou seriamente assustado com o que viu. E Daniel lhe contou que estava aprendendo defesa naquela manhã. Ele treinou muito para o caso de alguém querer perturbar o sono do líder, mas descobriu que a única coisa que mais perturbava seu sono era ele. Depois que o homem ruivo foi embora, o ancião careca apareceu imediatamente, indicando que havia sido convidado a aparecer pela manhã. Quando todos estavam reunidos no salão, o líder pediu que se dessem ao trabalho de explicar por que ele era o salvador deles e por que precisavam conquistar Murim. Duane expressou o desejo de contar ao chefe o que estava acontecendo e levantou a mão. Ele explicou que a união de todas as seitas é chamada Murim, e antes eles não levavam a seita a sério. Eles pareciam repugnantes aos seus olhos e sua inveja naquele momento atingiu seus limites e se tornou a razão pela qual o incêndio começou. Devido à vantagem quantitativa de seus oponentes, eles sofreram derrotas e acabaram caindo, tornando-se alimento não apenas para as seitas, mas também para as outras escolas. O líder ficou surpreso com essa informação. Percebeu que, aparentemente, eles não pertenciam a nenhuma aliança de seitas. Duane respondeu afirmativamente. Ele apenas seguiu os princípios deles e viveu em paz. Mas se isso trouxesse resultados, então, com um salvador como chefe, eles gostariam de unir Murim semelhante ao inferno. E torná-lo um lugar de paz e tranquilidade, no entanto, será praticamente impossível fazer isso em um ano. Kirk olhou para Duane confuso, imaginando por que ele tinha que proteger a paz deles como um super-herói. Ele disse que não há unificação pacífica, nem mesmo no país, e por que ele deveria se tornar seu salvador. Aqui, o ancião careca admitiu que eles próprios não sabiam por que Kirk havia chegado. Ele disse que no dia em que foram atacados por Murim, eventos estranhos aconteceram. Naquele dia, o velho ajoelhou-se diante do guerreiro com a espada e implorou que ele não o matasse, pois ele já estava indefeso. De repente, um andarilho encapuzado apareceu ao lado do guarda, e o guarda não entendeu de onde ele veio. No momento seguinte, o andarilho torceu a cabeça do guarda e o jogou no chão. O velho gritou de medo. Em vez de matar o ancião, o viajante jogou-lhe um pergaminho que dizia que no dia ali escrito, um salvador chegaria e uniria os Murim. Então eles deveriam estar prontos. O velho careca agarrou o pergaminho e, ainda tremendo, perguntou que tipo de salvador estava para chegar. Kirk apoiou a mão no punho e perguntou se o velho conhecia o viajante, ao que ele respondeu que não. Mas ele sabia de uma coisa. Ele, assim como o velho, não tinha cabelo. Kirk tinha a sensação de que o estranho encapuzado o havia enviado ali, mas não sabia qual era o propósito dele em mente. De repente, um cavaleiro ferido correu para o escritório, ajoelhou-se e pediu desculpas por perturbá-lo, explicando que o líder precisava sair e ver por si mesmo o que estava acontecendo. Quando o líder e os anciãos chegaram à entrada do palácio, ele viu muitas pessoas mortas em sua escada. Ele ouviu uma voz se desculpando por matar os homens do chefe, pois eles o estavam impedindo de entrar. Quem falou foi o sinistro Kirk, dono de uma seita de espadachins fantasmagóricos. Atrás dele estava uma multidão igualmente furiosa de soldados o seguindo. Kirk disse que todos estavam ansiosos para colocar as mãos na seita do sangue, que estava entrando em colapso após o ataque de Murim. E bem a tempo, o antigo líder caiu. O estranho pegou sua espada e explicou que não poderia abrir mão de uma comida tão deliciosa. Kirk estremeceu de desgosto. Ele entendeu que o sujeito assustador tinha decidido mirar em uma seita vazia. Kirk riu e admitiu que o chefe era um cara inteligente e estava interessado no que faria. Então, um soldado enorme com um machado no ombro saiu de trás do espantalho e explicou que poderia lidar com o chefe sozinho. Enquanto isso, Kirk não entendia o que estava acontecendo com o corpo daquele monstro e por que ele estava todo roxo. Mas antes que o chefe pudesse terminar seu pensamento, o bandido com um machado correu direto em sua direção. Um suor frio percorreu o rosto de Kirk quando ele percebeu o quão rápido o grandalhão era. Ele precisava urgentemente de uma arma, mas quando colocou a mão no manto, não a encontrou e percebeu que aquele era o fim. O grandalhão se aproximou do herói e pulou com um rugido para quebrá-lo ao meio com um machado. Mas não foi isso que aconteceu.
O rechonchudo Yustaf o protegeu com o corpo, ferindo as mãos no processo. Ele explicou que ninguém ousa atacar o líder. Daniel, que também estava lá, concordou com Yustaf. Ele não gostou do fato de estranhos invadirem sua seita e atacarem o líder. Ele ficou furioso e atacou o servo do espantalho com toda a sua força. Kirk, parado atrás deles, finalmente começou a perceber que esses caras eram muito poderosos se usados corretamente. Kirk ficou ainda mais divertido com a cena. Seu rosto ficou cinza e suas veias ficaram ainda mais tensas. O chefe não gostou que seu oponente estivesse falando demais. Ele sacou sua adaga e sugeriu que o ouvissem com atenção. Ele explicou ao estranho que não evita aqueles que lhe oferecem luta, mas também não os deixa vivos. Assim que o líder deu a ordem de matar, seus combatentes correram para lutar contra os soldados de Kirk. O gordinho Yustaf queria fugir para a batalha como Daniel, mas tropeçou e caiu escada abaixo na frente do líder, que por sua vez pensou que ele era algum tipo de idiota. Daniel admitiu que estava entediado antes da batalha, então agora estava pronto para atacar. Um dos servos de Kirk sacou sua espada e avançou direto em direção ao homem ruivo. Mas Daniel nem sequer se moveu do seu lugar, mas simplesmente agarrou o atacante pela lâmina da sua espada. No momento seguinte, ele o quebrou ao meio e matou o agressor. Ele simplesmente pegou o objeto e bateu sua cabeça no chão com toda a sua força. Enquanto isso, o gordinho Yustaf também corria ao lado dele, que já estava todo ferido, mas tentava cobrir Daniel dessa forma. Um dos capangas de Kirk avançou contra Yustaf, esperando que ele não sobrevivesse ao ataque. Mas o homem rechonchudo segurou a lâmina com a mão, deixando-o saber que nenhum ferimento seria uma ameaça para ele. No momento seguinte, ele atingiu o agressor com sua mão gordinha. Os bandidos que estavam ao lado pensaram que o líder havia se estabelecido facilmente, obviamente usando algum tipo de truque na batalha com o líder anterior. Eles decidiram matá-lo ali mesmo e avançaram em direção a Kirk com espadas. Entretanto, um demônio com olhos vermelhos apareceu atrás de um dos corredores. No momento seguinte, esse demônio já havia quebrado o pescoço de um dos atacantes. O demônio era Kirk, que também derrubou facilmente o segundo atacante com sua espada. O resto dos capangas de Kirk também correram em direção ao líder para matá-lo. Mas eles claramente o subestimaram. No momento seguinte, ele já estava pairando alto no ar com a adaga. Ele eliminou um soldado após o outro com a mesma habilidade de um verdadeiro ninja. Antes de caçar, esses fracos tinham que saber quem era seu oponente. Daniel ficou no meio do campo de batalha e olhou para os muitos cadáveres. Ele pensou que tudo provavelmente tinha acabado. Mas naquele exato momento uma espada assobiou ao seu lado. Foi Kirk quem decidiu covardemente atacar Daniel pelas costas. Kirk também tinha veneno que ele havia armazenado para o futuro. Ela atacou Daniel com raiva, desejando que ele fosse até seu antigo líder. Mas ele concentrou toda a sua energia no punho e revidou o golpe da espada. Kirk ainda estava remexendo em seu manto, procurando por sua pistola, que havia desaparecido em algum lugar em um momento tão importante. Naquele momento, seu cachorrinho, Baby, correu direto para o líder no campo de batalha com uma pistola nos dentes. Kirk sabia que seria difícil derrotar um oponente tão sério sem uma pistola. Ele sabia que precisava economizar cada bala, mas não podia deixar o perigo passar e apontou sua pistola. Nessa altura, Daniel já estava bastante exausto. Devido aos efeitos do veneno, seu corpo ficou um pouco enfraquecido e ele não conseguia se mover normalmente. Kirk caiu na gargalhada e prometeu tomar para si essa seita do garoto. Mas antes que ele pudesse terminar seu pensamento, ele foi envolto em correntes, jogado de algum lugar acima por um lutador desconhecido. Essas correntes o amarraram e sufocaram enquanto um lutador voava em sua direção, vindo de cima. No momento seguinte, o monstro foi cortado ao meio, em duas partes iguais. A assassina acabou sendo Ginny. Ela queria cumprimentar o líder em um ambiente calmo, mas a situação a forçou a agir de forma diferente. Ela se virou para o chefe e finalmente o cumprimentou. Ele percebeu que este era o terceiro ancião. Kirk examinou a terceira anciã cuidadosamente da cabeça aos pés e decidiu que ela seria mais útil que as outras. De repente, naquele momento, o terceiro ancião atacou o herói com uma espada, querendo saber o nível de sua habilidade. Kirk bloqueou o ataque instantaneamente, e o ancião decidiu que não havia derrotado o líder anterior por acidente. Quando Ginny quis sacar sua espada e atacar o líder novamente, ele a aconselhou a não fazer isso, pois ele não era educado o suficiente para receber o ataque duas vezes. Kirk sacou sua arma
e o terceiro ancião pensou que ela não parecia algo que pudesse derrotar o líder anterior. Mas mesmo assim, ela sentiu uma aura muito forte emanando do novo líder, como se ela fosse morrer se desse mais um passo. O velho careca ficou horrorizado. Ele entendeu que era assustador com os dois. Ginny disse que somente uma pessoa forte poderia ser líder de um culto, então ela teve que verificar Kirk. Ela se curvou para o novo líder e pediu perdão por sua grosseria. Nesse momento, o grandalhão com o machado, que havia sido nocauteado pelo ancião ruivo, acordou. Ele pulou do assento e correu para ameaçar o novo líder, dizendo que seu mestre Kirk destruiria todo mundo. O lutador com o machado viu seu dono ensanguentado a seus pés e imediatamente se calou. Depois de um dia tão difícil, Kirk deitou-se na cama com Baby e pensou em como eles conseguiram sobreviver a tudo aquilo. Se alguém mais forte do que aqueles que brandem os punhos ou rasgam a terra em pedaços aparecer, então o próximo a morrer provavelmente será ele mesmo. Kirk pulou e correu para procurar o ancião careca. O velho ficou genuinamente surpreso e sorriu, perguntando como Kirk pôde chegar a um lugar tão indecente. O novo líder perguntou ao homem careca sobre os inimigos que, segundo ele, estariam esperando o herói no futuro. O velho sugeriu visitar a Hills Society. Ele explicou que era uma facção que incluía representantes das classes mais baixas, poderíamos chamá-la de comunidade de informação, porque eles vendem qualquer informação que obtêm à sua maneira. Kirk explicou que queria ir pessoalmente até a comunidade para resolver as coisas, e o velho prometeu encontrar uma companheira para ele. Ele pediu ao velho careca que não enviasse aquele terceiro ancião anormal até ele. Kirk explicou que achava que ela era completamente louca porque ela o atacou sem aviso da última vez. Como resultado, o novo líder já estava viajando em uma carruagem junto com o ancião ruivo. Não só isso, a terceira anciã, aquela mesma louca Ginny, foi com ele, e ela até se vestiu como se fosse dar um passeio. Pouco antes disso, o conselho de anciãos se reuniu e o velho careca pediu para recomendar alguém para acompanhá-lo. Ginny e Daniel imediatamente se ofereceram para ir. Era óbvio que Ginny, que conhecia geografia, tinha que ir, e ela queria comprar algumas guloseimas e roupas. O homem ruivo bateu os punhos na mesa e deixou claro que definitivamente tinha que ir, já que ele e o chefe eram um só. Ginny, por sua vez, começou a discutir com ele, dizendo que ele nunca tinha estado na sociedade de Hills. Ela ficou muito brava porque Daniel não ousava falar daquele jeito com o mais velho. Nesse momento, nosso herói, sentado na carruagem, pensou que quando retornasse, acabaria com o careca por tal armação. Nesse momento, o cocheiro explicou aos viajantes que hoje eles teriam que ficar no motel, pois já estava tarde. A rua ao lado do hotel estava cheia de homens e mulheres bêbados. O funcionário do hotel os cumprimentou gentilmente e perguntou o que os viajantes precisavam naquele lugar. O homem ruivo disse que eles realmente precisavam de um lugar para ficar, comida e algumas bebidas, enquanto o líder pediu uma sopa de morcela. O funcionário pediu que eles esperassem onde estavam para que ele pudesse trazer o que precisavam. Nesse momento, um grupo da Seita da Lua entrou no saguão do hotel e perguntou se havia algum quarto com álcool. O funcionário explicou-lhes que novos clientes tinham acabado de ocupar tais salas. Um dos primeiros discípulos da Seita da Lua virou-se para Kirk e disse-lhes para ficarem em outros quartos, já que este era o dele. De repente, ele notou a terceira cabeça parada ao lado de Daniel e ficou impressionado com sua beleza. Ele estava curioso para saber de onde vinha tamanha beleza e também disse que era da primeira geração da Seita da Lua. Ele sugeriu que ela abandonasse seus companheiros e passasse um tempo com ele. Voltando aos eventos anteriores na reunião dos anciãos, Duane permitiu que 2 anciãos conduzissem o capítulo, mas suas ações deveriam ser mantidas em estrita confidencialidade. Embora Daniel estivesse vermelho e realmente quisesse dar um soco nos caras da Seita da Lua, ele não podia pagar e explicou que encontraria outras salas. Nesse momento, o primeiro aluno notou seu rosto e estava prestes a dizer algo sobre as alegações. Mas naquele momento, o líder o chutou e ele caiu de joelhos na frente de Kirk. Depois disso, ele não se acalmou e o líder o chutou, dessa vez com o pé no queixo, fazendo com que o sujeito voasse vários metros para trás e espirrasse sangue. Depois disso, ele gritou para o funcionário se a sopa estava pronta. E Daniel não conseguiu entender o que tinha acontecido, e olhou para o sujeito caído. Ele pensou que ele e o terceiro capítulo não tinham conseguido parar Kirk. Nesse momento, os outros amigos do primeiro aluno avançaram em direção aos convidados com lâminas em punho.
Desta vez, o terceiro capítulo entrou na batalha, saltando alto no ar. Ela atirou facas nos bandidos e os chocou com essa manobra. Depois disso, ela desceu ao chão e deu um forte chute no plexo solar de um deles. No final, dois dos amigos do primeiro aluno já estavam inconscientes após o ataque. O terceiro ancião ordenou que seus guardas cuidassem deles. Ela se virou para o chefe e disse que eles precisavam conversar urgentemente. Logo, todos os três estavam sentados à mesa esperando pela comida. Ginny perguntou ao chefe se ele sabia quem eles tinham encontrado. Ela disse que eles eram discípulos da Seita da Lua, uma das alianças Murim que os destruiu. Era um ato perigoso que poderia despertar pesadelos do passado. Ela não podia perder os meninos que haviam se tornado sua família novamente. E Kirk se lembrou de como ele havia ficado sozinho no abrigo antes. Ginny contou que eles precisam evitar que problemas com Murim surjam no futuro. O chefe calmamente prometeu que ela seria mais cuidadosa, e Daniel ficou muito surpreso com sua situação tranquila. O terceiro ancião também disse que existem algumas seitas diferentes. Ela deixou claro que Kirk e Daniel teriam que ir para o culto de Hills juntos, e ela ficaria ali só por precaução e se livraria de qualquer vestígio. Enquanto isso, os viajantes já haviam partido para a seita Hills. O chefe achou que a jornada era terrivelmente longa e bocejou a cada passo. Eles entraram em um dos prédios com Daniel e perguntaram quem era o responsável ali. O velho fez uma reverência e perguntou modestamente no que eles estavam interessados. E eles lhe disseram que tinham vindo para uma bebida alcoólica especial. O avô percebeu o que estava acontecendo e os levou até as escadas que levavam para algum lugar. Eles seguiram o velho por um túnel estreito e subiram uma escada que levava ao porão. Por fim, ele os levou para uma sala onde os companheiros já estavam sendo recebidos pelo empresário da Hillsam, Manny. O gerente pensou que a seita bebê havia perdido seu status e estava à beira do colapso. Talvez ele devesse ter saído em vão. Os convidados estavam sentados à mesa, e o gerente perguntou por que eles tinham vindo vê-lo. Ele percebeu como o chefe o estava ignorando e sorriu ao ver como, mesmo à beira do colapso, ele estava se comportando de forma insolente. Manny perguntou. Ele demonstrou alguma falta de tato com o novo chefe e pediu para ele dizer se algo estava errado? Daniel ficou irritado com as palavras do gerente, ficou vermelho como uma lagosta e Kirk apenas sorriu sarcasticamente. Depois disso, o novo líder deu uma risada sinistra que ecoou pela sala. O gerente decidiu que eles gostaram do seu humor e também caíram na gargalhada. De repente, ele ficou sério e disse que se não tivessem mais nada a dizer, ele iria embora. Nosso herói, nesse momento, virou-se para Daniel e perguntou novamente se Hills tinha alguma ligação com Murim. Depois disso, ele se virou para Manny e apontou o dedo para ele. Ele pediu ao homem ruivo que atacasse o gerente do Hills. Daniel pulou do assento e correu em direção ao gerente com uma velocidade furiosa e socos. No momento seguinte, ele deu um soco no rosto de Manny com toda a sua força, tão forte que o achatou. Kirk pairou sobre Manny como uma nuvem de tempestade e explicou que o próprio líder tinha vindo falar com ele e que ele tinha que mostrar respeito. Então um senhor idoso entrou na sala. Na verdade, era o verdadeiro gerente. Daniel o notou imediatamente. O velho gritou horrorizado com o que viu. Enquanto isso, o homem ruivo tentava lentamente descobrir o que realmente havia acontecido. Kirk disse naquele momento que estava errado e decidiu atingir novos objetivos com sua imaginação. Enquanto isso, uma figura mascarada observava o palácio, imaginando onde estaria o chefe da seita dos bebês agora. O segundo homem mascarado lhe disse que estava atualmente na seita das colinas com o ancião. O líder mascarado disse que em breve visitariam o novo líder e que ele deveria preparar sua garganta. Nesse momento, Manny estava cuspindo sangue e pensando em como os membros da seita dos bebês poderiam humilhar o chefe da seita das colinas. Kirk ofereceu ao espancado Manny para se sentar e ter uma conversa normal com ele. O astuto Manny se arrumou e sentou-se em uma cadeira, perguntando por que eles tinham chegado a um lugar tão baixo. Kirk sentou-se à mesa diante dele e disse que queria aprender mais sobre as outras seitas que faziam parte de Murim. Ele também pediu a Manny que encontrasse caras fortes que pudessem ajudá-los. O chefe Hills explicou a Kirk que todas essas informações valiam dinheiro e se ofereceu para lhe pagar uma certa quantia. Kirk, por sua vez, virou-se para o homem ruivo e disse que não importa o quão rica uma pessoa seja, depois da morte ela não tem valor. Daniel, por sua vez, entendeu o que o chefe queria dizer e riu. Gotas de suor escorreram pelo rosto de Manny.
Ele claramente ficou tenso com essas palavras e ofereceu um preço ainda menor pela informação. Desta vez, Daniel se virou para Kirk e perguntou se Manny ficaria feliz em morrer em um lugar tão inconveniente. O chefe de Hills ficou completamente surpreso e pulou do seu assento, gritando que em nenhum caso poderia dar informações assim. Kirk disse que eles o recompensariam bem. E essas palavras acalmaram Manny, que deu um suspiro de alívio. Daniel e o novo líder explicaram que, como agradecimento e presente, eles não matariam Manny. O gerente caiu em lágrimas com essas palavras. Ele percebeu que não conseguiria nada desses caras. Kirk sugeriu ir direto ao ponto para não prolongar a conversa por muito tempo. O gerente percebeu que nenhum demônio podia se comparar a eles e sugeriu que eles classificassem e contassem informações sobre Murim. Kirk deu a Manny apenas uma semana para reunir informações sobre quem gostaria de se juntar ao culto do garoto. O gerente ficou surpreso com essa informação. Ele não achava que seria capaz de fazer isso em tão pouco tempo. Então Kirk sacou sua adaga e ameaçou Manny para cumprir o prazo exatamente e não quebrá-lo. Manny também lhes contou sobre a Seita da Lua, que ficava no topo de uma montanha nevada, na fronteira com as nuvens. Não eram fáceis de alcançar e, devido à sua natureza destrutiva, pouco se sabia sobre eles. A única razão pela qual eles conseguiram entrar nas 9 grandes escolas foi porque, apesar de não terem muitos alunos, cada uma delas era forte. É por isso que depois da guerra com a Seita do Sangue, por algum motivo, eles libertaram todos os estudantes. Kirk sugeriu que os superiores não estavam mais de olho nos alunos mais jovens, e Manny concordou com a sugestão. Ele pediu para enviar o restante das informações para a Seita do Bebê e finalmente perguntou como era o relacionamento deles. Quando Manny sugeriu que eles continuassem em um relacionamento colaborativo, Kirk ficou chateado. Ele colocou a mão no ombro do pobre rapaz e explicou que em seu mundo, depois da primeira batalha, as pessoas se tornam amigas. Então Manny sugeriu que eles eram amigos agora. E essa resposta agradou muito ao chefe, que se virou e saiu da sala. Ele acrescentou no final que amigos são quando Manny pode sacrificar sua vida por Kirk, e Kirk, por sua vez, pode sacrificar a vida de Manny por si mesmo. Enquanto Daniel e Kirk voltavam na carruagem, eles discutiram sobre como o capítulo 3 ainda estava por vir. De repente, o cavalo que estava na carruagem começou a relinchar alto e a carruagem parou. Uma garota uniformizada se aproximou da carruagem e explicou que eles haviam bloqueado a estrada com urgência porque uma emergência havia surgido. Ela o informou que, para sua segurança, Kirk deveria retornar imediatamente para a Seita dos Kid. Uma nota foi recebida dizendo que a Seita Sangue Negro logo viria atrás da Seita Bebê. Então, eles tiveram que ficar de boca aberta. O velho careca se ofereceu para contar ao líder o que sabia sobre a Seita do Sangue Negro. A Seita Sangue Negro estava coberta de neblina, mas eles eram conhecidos como um grupo sem uma localização específica. Os membros dessa seita ganhavam dinheiro principalmente com assassinatos por encomenda. E essa seita também trabalhava sem hesitação. Eles não se importavam com gênero e idade. Se havia dinheiro pelo qual faziam coisas cruéis. O velho careca explicou que não havia nada de humano neles e que esse bilhete era um prenúncio da caça ao chefe. Nesse momento, uma figura escura se aproximou do portão da Seita do Pequeno, e o guarda apontou sua lança para a figura. O homem careca explicou aos guardas que se alguém suspeito aparecesse, eles deveriam atacar imediatamente, sem demora. Portanto, o guarda imediatamente avançou com uma lança e não percebeu que uma figura escura já havia aparecido atrás dele. O ninja mascarado desconhecido lidou facilmente com os dois guardas, não lhes deixando nenhuma chance. Depois dos dois guardas, o ninja mascarado foi atacado por mais 2 servos da Seita do Bebê, mas o ninja voou para cima. O ninja lançou uma bomba de fumaça que cegou completamente os guardas. Nesse momento, o terceiro ancião e o homem ruivo perceberam que o assassino havia entrado em seu palácio. Nesse momento, o próprio ninja já havia entrado na sala do trono e estava indo em direção ao trono no qual alguém estava sentado. O orador do trono ficou surpreso que o ninja veio sozinho. Em vez do chefe de estado, o trono foi ocupado por uma figura decorativa, Yustaff, que atuou como seu substituto. O ninja não esperava essa reviravolta, e naquele momento, Kirk se aproximou sorrateiramente por trás dele e apontou a arma para a parte de trás de sua cabeça. Ele não pensou 2 vezes e atirou na nuca do homem mascarado, matando-o instantaneamente.
Naquele momento, o resto dos anciões correram para a sala do trono e gritaram preocupados para Kirk se ele estava bem. O velho careca, neste momento, gritou de alegria. Ele explicou que se o líder não o tivesse matado, ele os teria matado primeiro. O terceiro ancião percebeu que algo caiu das mãos do assassino. Ela foi examinar o corpo. Na nota, eles leram que o chefe da seita do Sangue Negro, Benny, escreveu a eles que queria visitar pessoalmente o novo chefe, mas não tinha muito tempo. E querendo estabelecer um bom relacionamento com o novo líder, ele enviou a herança de família, o colar precioso para a seita do Sangue Negro, junto com seu servo mais confiável e poderoso. Kirk e seus homens perceberam o que tinham feito. Dizia o bilhete para preparar o pescoço para o colar. Sem hesitar um momento, o chefe apontou o cano para o velho, que também ficou em choque com a situação. Ele gritou e pediu ao chefe que o ouvisse, mas o rosto do homem careca ficou vermelho. O ancião explicou que houve algum tipo de atraso em seu caminho para cá e que ele também estava matando seu povo. Neste momento, os guardas da seita Baby correram para a sala do trono. Descobriram que eles não morreram pelos ninjas, mas simplesmente perderam a consciência por um tempo. Isso deixou Kirk ainda mais irritado. E ele não removeu a arma da parte de trás da cabeça do ancião, com a intenção de acabar com ele. Mais tarde, na mesa do conselho, Duane explicou que, se essa situação se tornasse conhecida, os Murins certamente dariam atenção especial a eles. Então muita coisa mudará em seus planos de conquistar Murim. O terceiro ancião imaginou que eles talvez quisessem relembrar os velhos tempos, e pensou que eles deveriam contatar a seita do Sangue Negro o mais rápido possível e se desculpar. Daniel não gostou da proposta dela. Ele começou a gritar sobre como a grande seita do Kid poderia até pedir perdão. O velho careca levantou a mão e quis falar pessoalmente sobre o assunto. Nosso herói, no entanto, não deixou seu avô dizer uma palavra e sugeriu que ele assumisse total responsabilidade. O avô, por sua vez, ficou muito surpreso. Não entendia como poderia atender ao pedido. E Kirk disse que poderia implorar aos outros de joelhos. No final, o primeiro ancião e seus guardas foram para a seita do Sangue Negro. Um enorme portão preto se abriu na frente dos três viajantes, permitindo que eles entrassem no palácio. Os viajantes foram recebidos por guardas mascarados que explicaram que a cabeça do Sangue Negro estava na sala. Quando o velho careca e seus guardas entraram na sala, o líder sênior Benny, usando uma máscara com chifres, estava esperando por eles perto da janela. Ele explicou que queria receber todos os convidados com hospitalidade, como esperado. O chefe preparou uma mesa enorme para a refeição, na qual havia muitas guloseimas diferentes. Depois de algum tempo, o ancião já estava tão bêbado que começou a insultar o chefe de seu clã. Um dos guardas tentou detê-lo. Por fim, o chefe Benny perguntou ao velho onde estava o servo que ele havia enviado para a seita dos bebês, junto com o colar. O ancião se encolheu de medo e disse que o servo havia morrido. Ele não conseguia ver a expressão do chefe por causa da máscara. Benny explicou ao velho que não era nada, pois a morte de um dos criados não era incomum. Ele esperava que o líder da seita do pequeno gostasse do colar que ele lhe enviou. Em determinado momento, o líder do clã se virou para a janela e tirou a máscara. Ele sorriu demonicamente, feliz que o líder de outra seita guardasse aquele colar. Ele disse ao velho que agora eles estavam em igualdade de condições. Então, o precioso servo de Benny morreu, e a preciosa cabeça do velho morreu. O líder da seita do sangue caminhou atrás do velho e colocou as mãos em seus ombros, explicando que o colar havia sido enviado. O velho começou a gritar que não conseguia acreditar que Benny tinha feito uma coisa tão vil. O líder ofereceu-lhe que morresse em seu lugar, pois estava muito insatisfeito. O velho se levantou do assento e deixou claro que eles não tinham mais nada a conversar, então iriam embora. Benny riu maldosamente e disse que não lhes disse que os deixaria viver. Ele tirou uma faca afiada de suas roupas. O velho gritou em desespero. Ele não entendia por que seus guardas estavam calmamente parados ao lado dele e não tomavam nenhuma atitude. Enquanto isso, o chefe da seita do Sangue Negro se aproximou e brandiu uma faca contra o pobre velho. Naquele momento, um dos guardas do avô sorriu e disse que tudo isso permanece inalterado. Benny congelou com a espada nas mãos e observou o guarda atentamente. Ele começou a remover lentamente o rosto, que na verdade era apenas uma máscara, e disse que no mundo dele, ao ajudar a avó e receber uma guloseima, ninguém nunca a come. Por baixo da máscara estava Kirk, que imediatamente sacou uma arma e apontou para o rosto de Benny.
Olhando para trás, Duane foi até o quarto de Kirk para pedir para dar uma olhada mais de perto no colar. O herói já o havia abandonado há muito tempo para que seu cachorro brincasse com ele e não lhe deu atenção. Quando Kirk entregou o colar para Duane e continuou brincando com o cachorro, Duane explicou que tinha bons motivos para estar preocupado com as joias. Afinal, ele continha veneno, o que significa que o colar não foi enviado com boas intenções. Kirk imediatamente pulou do seu assento e perguntou se o garoto, que estava brincando com o colar, morreria. Duane o acalmou, pois pouco tempo havia se passado. Mas nosso herói já estava fora de si de raiva, sacou uma arma e disse que mataria todos os envolvidos. Duane explicou ao chefe que se ele simplesmente fizesse isso, seria muito arriscado, e sugeriu que o herói fizesse uma máscara. O velho careca corou e fez uma cara feliz porque o líder estava vivo. Ele, por sua vez, prometeu lidar com ele mais tarde. Kirk continuou apontando a arma para o rosto do líder do Sangue Negro. Benny sorriu nervosamente e imaginou que já havia gostado de morrer naquela época. Kirk perguntou ao chefe com uma cara séria se ele não conseguia ver quem estava na sua frente. O líder apenas riu. Era a primeira vez que ele encontrava uma arma dessas, mas ele pensou que ela não seria capaz de resistir à sua técnica e ficou em posição. Antes que ele pudesse usar sua técnica secreta de sangue negro, uma bala perfurou sua testa. No momento seguinte, o chefe da seita do Sangue Negro estava morto no chão. Um momento depois, centenas de soldados com máscaras pretas apareceram na porta. Kirk não pareceu nem um pouco impressionado e ordenou que atacassem rapidamente. Os soldados avançaram contra ele e ele começou a lutar com sua pistola, bloqueando os golpes. O velho ficou surpreso. Ele ficava impressionado todas as vezes com o método de luta de Kirk. O herói lembrou que em sua juventude ele frequentemente lutava em grupo em vez de um contra um. Mas a maneira de derrotar mais pessoas era muito simples. Você só precisava matar uma. Os demais deveriam ter perdido o entusiasmo, mas essas criaturas mascaradas não mudaram nada. O herói entendeu que lhe restavam pouquíssimas balas para continuar lutando sozinho. Naquela época, Ginny estava no escritório do Conselho de Anciãos, importunando Duane por deixá-lo ir sozinho. O ancião bebeu uma xícara de chá e disse para ela não se preocupar. Disse que havia deixado o chefe ir, mas não disse que o havia enviado sozinho. Naquele exato momento, um homem ruivo pulou de algum lugar no telhado para dentro do escritório, direto em direção ao nosso herói. Kirk ficou surpreso, sem entender como Daniel foi parar ali. O homem ruivo gritou alto que os faria acordar no inferno. O herói pensou que Daniel veio sozinho, mas seu grupo Boca de Tigre imediatamente apareceu no horizonte. Ele reuniu todo o seu esquadrão do grupo de assalto Tiger's Mouth. Kirk pensou que finalmente tinha feito algo de bom e, como a vingança havia acabado, ordenou que Daniel a terminasse. O ruivo matou um ninja mascarado após o outro. O herói pensou que o homem ruivo às vezes poderia ser muito útil, e além disso, ele era forte. De repente, um ninja com uma espada voou por trás do líder. O velho careca só conseguiu gritar para Kirk. Entretanto, antes que o assassino pudesse atingir o líder uma vez, ele já havia cortado sua garganta com um giro, pois já havia sentido sua aproximação. Quando os aliados saíram para a rua, o ruivo perguntou ao líder o que fazer com o resto dos sobreviventes. O herói pensou, a julgar pela maneira como eles lutaram até o fim, que se ele os levasse embora, nada de bom sairia disso. De repente, uma figura pequena e trêmula com uma espada nas mãos apareceu na frente do líder. Kirk removeu a máscara do rosto da figura, revelando uma criança por baixo, um garotinho, tremendo de medo e com lágrimas nos olhos. A visão do garotinho fez o herói lembrar de quando ele era criança e pedia esmolas nas ruas e era espancado porque as pessoas achavam que ele estava relaxando. Kirk era um garoto pequeno e magro que pedia perdão ao líder e dizia que se esforçaria mais. O líder se ajoelhou diante do menino e perguntou se havia outros soldados da sua idade. O menino balançou a cabeça e, ao fundo, alguém tentou gritar com ele, mas foi imediatamente baleado. Kirk mandou o garoto fechar os olhos, pegou sua mão e o levou para longe do campo de batalha, ordenando que Daniel destruísse todos os outros. Enquanto os 4 viajantes viajavam na carruagem, o homem ruivo observava o menino atentamente. Ele achava que o líder também tinha esse lado. Ele era muito mais afetuoso do que parecia à primeira vista. Por fim, Daniel decidiu perguntar o nome do garoto e se aproximou dele, fazendo uma cara de interesse. O menino ficou assustado com tal expressão em seu rosto e fez beicinho, lágrimas imediatamente surgiram em seus olhos.
Ele juntou suas mãozinhas e agradeceu aos companheiros por deixá-lo vivo. O menino prometeu fazer o melhor em qualquer tarefa que lhe fosse confiada. Mas o chefe apenas olhou pela janela para a cidade ensolarada e disse ao menino para se divertir, porque as crianças só precisam comer bem e se divertir. Quando os viajantes retornaram ao palácio, eles já foram recebidos por Ginny, Eustace e Duane. A terceira cabeça notou um garotinho no corredor e perguntou quem era. Eles explicaram a ela que encontraram o menino no caminho. Um bebê feliz que não via seu dono há muito tempo também correu até os viajantes. Kirk perguntou por que seu cachorro não foi direto até ele. Mas o garoto parou e sentou-se aos pés do menino, bem em frente a ele. O menino olhou surpreso para o cachorro, como se nunca tivesse visto um cachorro antes. Ele estendeu a mão e acariciou o garoto, que por sua vez abanou o rabo satisfeito. Kirk sorriu de repente. Por algum motivo, ele estava muito feliz que o menino tivesse se tornado amigo de um membro de sua família. Os demais ficaram paralisados de espanto, pois não esperavam que o líder fosse capaz de sorrir. O chefe se virou e pediu por cima do ombro para o menino cuidar do garoto. E, ao mesmo tempo, perguntou qual era seu nome. O menino respondeu que era o 121º, porque nunca teve um nome verdadeiro. O chefe explicou que o nome do menino agora era Ron, que por sua vez ficou muito surpreso por ter recebido um nome. Kirk pediu ao menino que vivesse feliz todos os dias. O menino ficou tão comovido com as palavras do chefe que começou a chorar e prometeu-lhe viver feliz. Antes de Kirk partir definitivamente, Duane pediu que ele lesse a carta no pergaminho. O líder abriu e disse para Daniel se preparar porque eles iriam em uma jornada para encontrar seus colegas. Esta carta foi escrita pelo gerente do Money. Ele sugeriu ir atrás de seus aliados. O líder desta seita chamava-se Conan. Ele era tão bom que podia ser considerado o mais forte até entre os seus 10 mestres. Kirk deitou-se na cama e imaginou que definitivamente poderia ser útil se pudesse ser atraído para o lado deles. De manhã, ele foi acordado novamente, só que em vez da cabeça ruiva de Daniel, havia também a cabeça de um menino. Como era de se esperar, Kirk deu um tapa no rosto do homem ruivo e acordou imediatamente. Era como se uma pedra o tivesse esmagado enquanto dormia. Ele não conseguia entender o que o garoto estava fazendo ali naquela manhã. Daniel explicou que o havia acordado para que o menino pudesse ver o rosto do rei pelo menos uma vez pela manhã. Depois tirou o colete e ofereceu-o ao chefe para experimentá-lo. Kirk se recusou a experimentá-lo, dizendo que eles não iriam a um carnaval. Mas o menino e Daniel imploraram para que ele vestisse aquele terno, que lhes pareceu elegante. Finalmente, Kirk cedeu à persuasão e experimentou. O menino e o homem ruivo notaram que o terno caía muito bem no líder. O menino se despediu e prometeu fazer o melhor para se divertir na ausência de Kirk e lhe desejou uma viagem segura. Quando o chefe saiu, ele sorriu para o menino e pediu que ele se divertisse pelos dois. Finalmente, quando os dois viajantes saíram para a rua, Kirk percebeu que eles estavam colocando muitas coisas na carroça. Ele não entendia por que tanta coisa era necessária se eles estavam apenas viajando juntos. Daniel esqueceu de mencionar que Ginny também estava viajando com eles, e todas essas coisas eram dela. A terceira anciã vestiu um lindo vestido tomara que caia, mas a líder calmamente ordenou que ela se trocasse. Embora ele estivesse um pouco hipnotizado pela aparência dela. Enquanto o trio estava sentado na carruagem, Daniel explicou a Kirk que eles não poderiam viajar diretamente. É por isso que eles fazem um desvio. Ginny acrescentou que, como não houve contato direto com o chefe, eles marcaram uma reunião com seus representantes. Naquele momento, o cavalo relinchou suavemente, como se não pudesse mais suportar a viagem. O chefe foi informado de que os cavalos estavam cansados e não poderiam prosseguir. Daniel sugeriu que passassem a noite em algum lugar ali, pois ainda precisavam comer. Por fim, eles fizeram uma fogueira e Ginny preparou um jantar delicioso. O chefe devorou-o com prazer, mas apenas notou que o jantar estava normal. De repente, ouviu-se um barulho vindo da floresta, e os dois anciãos se viraram ao ouvir o som. Uma menina, toda amarrotada com roupas rasgadas e sujas, saiu dos arbustos e pediu comida emprestada. Ginny teve um péssimo pressentimento sobre isso. Cruzou os braços sobre o peito e observou o estranho. Ela percebeu que estava claramente fugindo de alguém e explicou que não precisava de conflitos. A estranha explicou que comeria rápido e iria embora, e sem mais perguntas ela se lançou sobre as panelas de comida. Kirk imediatamente pensou que a garota era louca,
Ela estava se jogando nos pratos indiscriminadamente. No final, ela decidiu se apresentar. O nome da menina era Sônia. Ela prometeu retribuir todas essas guloseimas. Ginny disse a ela que não havia necessidade de palavras desnecessárias e que, se a menina já tinha comido, era melhor ela seguir seu caminho. Sônia se despediu e foi embora, desejando-lhe bom apetite, mas o chefe não viu sentido nisso, pois ela já havia comido tudo. Então se levantou do assento para ir até a carroça enquanto Ginny preparava mais comida. Quando Kirk se aproximou da carroça, ele ouviu o som de cascos se aproximando e olhou para trás. Cavaleiros apareceram na estrada, e seu líder lhes mostrou o desenho de uma garota e perguntou se eles a tinham visto. O herói expirou, acreditando que tinha que suportar tudo isso e não desmoronar. Ele acenou com a mão e disse que não tinha visto ninguém e que agora eles precisavam ir embora, pois ele estava muito cansado. O guarda não gostou das palavras do chefe. Ele corou e gritou sobre o que aquele sujeito estava se permitindo fazer. A paciência do chefe estava no fim, ele se virou para o cavaleiro com um olhar ameaçador. Mas naquele momento, uma voz calma explicou que eles não tinham visto a garota. Foi Ginny quem chegou a tempo e o acalmou. Ela sugeriu que cada um seguisse seu caminho. Antes de sair, os guardas pediram para verificar a carroça, e o chefe, parecendo descontente, aproximou-se das portas para abri-las. Quando ele abriu as portas da carroça, viu algo que nunca esperava. Uma garota errante estava sentada ali, comendo suas provisões. Foi uma armação completa. Kirk certamente não esperava que ela estivesse lá. Os cavaleiros enfurecidos perceberam o engano e sacaram suas lâminas para matar os viajantes. Uma multidão de espadachins enfurecidos a cavalo avançou direto em direção a Kirk e Ginny. O terceiro ancião tentou argumentar com o chefe e se ofereceu para discutir tudo com ele, mas ele a informou com um sorriso que era tarde demais. Neste momento, Daniel saltou do nada e derrubou o cavaleiro do cavalo enquanto se movia e pisou em seu peito com o pé. Kirk e o homem ruivo olharam nos olhos um do outro com um olhar demoníaco e correram juntos para a batalha. O chefe dos espadachins ficou seriamente assustado, decidindo que todos morreriam como gado. Ele decidiu fugir e relatar a situação o mais rápido possível. No entanto, no momento seguinte, a bala atingiu o fugitivo e atravessou sua cabeça. O terceiro ancião segurou a cabeça dela e explicou que tudo aquilo era imprudente, porque eles tinham tocado no governo. O chefe explicou que no local onde ele morava diziam: se não há testemunhas, então é um assassinato secreto. Naquele momento, uma loira saiu do carrinho. Enquanto ela comia, ela nem entendia o que tinha acontecido. A loira acabou por ser filha do chefe das florestas. Ela agradeceu aos viajantes e prometeu agradecer-lhes por tudo algum dia. O chefe, por sua vez, pediu que ela o apresentasse ao seu pai, e ela ficou extremamente surpresa com isso. No momento seguinte, eles já estavam no local onde os servos deveriam se aproximar e levá-los para dentro. Dois meninos correram para o campo e perguntaram animadamente à menina por que ela havia fugido sozinha sem aviso. Os criados eram gêmeos. A menina acenou para eles em saudação e explicou que estava apenas procurando uma nova experiência. Ela apresentou os gêmeos aos viajantes e disse que eles salvaram sua vida. Os gêmeos imediatamente se curvaram e agradeceram aos viajantes por salvarem a vida de sua senhora. A loira, por sua vez, pediu que eles se encontrassem com o pai, e por um momento, os gêmeos se perguntaram se a visita causaria algum problema. Ela explicou que os viajantes eram muito bons e que definitivamente não haveria problemas. Algum tempo depois, eles já estavam em frente a enormes portões cinzentos. Quando elas abriram, os viajantes entraram e ouviram uma voz parecida com um trovão bem atrás deles, e perceberam que havia alguém parado atrás deles. Era a enorme cabeça das florestas. Ginny levantou a cabeça e cumprimentou o dono da enorme casa. Ele se perguntou por que aqueles três tinham vindo ali. Kirk decidiu ir direto ao ponto e disse que queria que o líder os ajudasse com suas forças na batalha por Murim. O líder caiu na gargalhada. Ele não esperava tal resposta e realmente não gostava de Murim. Ele pensou por um momento e explicou que não podia simplesmente ajudar um estranho sem um motivo. Um dos servos correu até o líder e sussurrou algo no ouvido do bandido. O líder se levantou de seu assento, considerando a informação uma boa ideia, e avançou ameaçadoramente em direção a Kirk. Kirk queria sacar sua pistola, pois considerou esse gesto um ataque surpresa. Mas o bandido colocou as mãos em seus ombros. No momento seguinte, ele propôs à cabeça do bebê que se casasse com sua linda filha. Ginny e Daniel ficaram boquiabertos com a proposta repentina.
O chefe da floresta então olhou ameaçadoramente para Kirk e perguntou por que ele não estava respondendo, como se não gostasse da filha. Kirk decidiu não pensar muito e mostrou a resposta nos dedos. Depois estendeu o dedo médio e o mostrou ao líder. O valentão não entendeu o que isso significava. Ele pensou que o dedo do meio significava concordância. Naquele momento, o terceiro ancião correu até o herói, rindo histericamente, e cobriu a boca de Kirk para que ele não dissesse nada. O velho pensou um pouco, sabia que a questão não era fácil, pois o casamento de sua filha estava em jogo. Por fim, ele deu-lhes uma hora para decidirem uma resposta, e depois de algum tempo, os três viajantes estavam sentados à mesa. Kirk achava que o casamento repentino era uma condição ridícula, e ele não queria se casar com uma estranha. Ginny sugeriu que ele fosse resolver a questão sozinho. De repente, o telefone de Kirk vibrou e ele abriu uma mensagem de texto que dizia que ele tinha que formar uma aliança com as 36 casas do chefe da floresta. O herói explicou que ele mesmo teria que resolver essa questão. Ele, junto com Daniel e Ginny, voltaram para a sala do trono e para encontrar o Bruto. Kirk explicou que não queria se casar com a filha. Em vez disso, o chefe estendeu a mão ao chefe da floresta e o convidou a se tornarem irmãos. O Bruto não entendeu o que ele quis dizer e franziu a testa. Ele sugeriu que os irmãos juramentados deveriam ter algum grau de status igual, e que o líder poderia agradá-lo. Kirk, por sua vez, não perdeu a compostura e ofereceu uma aposta ao líder. Ele o convidou para jogar um jogo conhecido como roubo de bandeira. O método era simples. 3 representantes de cada facção tinham que ser selecionados, e a aposta era que o time que capturasse a bandeira adversária primeiro venceria. Kirk propôs que, se vencesse, eles se tornariam irmãos e apoiariam sua força. E se perdesse, ele cederia graciosamente e iria embora. Mas o bandido não era tão estúpido. Ele disse que se Kirk perdesse, ele se tornaria seu genro e se casaria com sua filha. O herói concordou com a condição do grandalhão e depois de um tempo eles estavam na quadra antes do jogo. O ruivo disse que se tivesse que ficar cara a cara com o grandalhão, ele duraria cerca de 15 minutos. O líder percebeu que isso significava que eles tinham que capturar a bandeira em 15 minutos. Ele se voltou para a terceira anciã para lhe dar instruções especiais. Kirk explicou a ela que, assim que o sinal fosse recebido, ela deveria correr o mais rápido que pudesse até a bandeira, evitando qualquer encontro com inimigos. O próprio líder carregou a pistola e disse que lidaria com os inimigos que aparecessem no caminho. Depois que o jogo começou, Ginny correu o mais rápido que pôde em direção ao território inimigo. O próprio Kirk correu pela floresta em direção ao seu objetivo, tentando alcançar o local onde a bandeira estava escondida. Ele viu uma bandeira próxima e se escondeu atrás de uma árvore. Ficou surpreso ao ver que não havia ninguém por perto para proteger o território inimigo. O líder não pensou muito e correu o mais rápido que pôde até a bandeira para pegá-la enquanto não havia ninguém lá. Mas enquanto ele corria, a enorme figura da cabeça da floresta apareceu sobre ele. Ele empurrou o sujeito no peito com muita força e tão rápido que ele não esperava. Kirk voou vários metros e bateu as costas em uma árvore cortando a casca. O topo da floresta parecia um muro enorme e ameaçador que precisava ser quebrado. Ele calmamente se afastou e sugeriu que Kirk encerrasse o dia. No momento seguinte, ele sacou sua pistola e apontou para o bandido, enquanto o sangue ainda escorria pelo rosto ensanguentado do líder. O bruto olhou para trás ameaçadoramente e mostrou os dentes. Ele sentiu alguns sons. No momento seguinte, o chefe das florestas pegou Ginny pelo rosto com sua mão enorme e apertou-o com força. Kirk se levantou de seu assento, percebeu que suas costelas provavelmente estavam danificadas, mas queria salvar o terceiro ancião. Naquele momento, um ancião ruivo atacou o bruto por trás. Com grande força, ele o atingiu no ar com o punho, de modo que o grandalhão voou para longe e Ginny caiu de sua mão. Kirk percebeu que Daniel simplesmente havia deixado a bandeira deles e veio correndo ajudar. Ele estava muito bravo porque eles poderiam perder. O chefe das florestas caiu na gargalhada e disse que veio sozinho para o jogo. Kirk ficou surpreso que o chefe da floresta estivesse tão confiante de que iria derrotá-lo sozinho. O homem ruivo entendeu que precisava continuar distraindo o grandalhão e correu em sua direção novamente. Seus punhos quase se fundiram em um só sob o golpe poderoso. Daniel estava um pouco exausto pela série de golpes tão poderosos que caiu no chão. De repente, o bandido sentiu dores na perna direita, onde já era visível uma bala disparada pelo nosso herói.
Ele perguntou ao grandalhão se era ele quem estava gemendo ali, porque não se pode subestimar um inimigo com uma arma. O chefe da floresta admitiu que esta era uma incrível arte marcial secreta, mas ele não se deixou abater, pois no minuto seguinte já estava sorrindo, deixando claro que eles nunca alcançariam sua bandeira. Kirk coçou a cabeça com a arma. Ele sabia que com um monstro como ele definitivamente não seria fácil. Mas, no entanto, mesmo que o metal mais impenetrável seja processado aos poucos, ele irá rachar. O bruto não entendeu o que ele queria dizer e avançou em sua direção com grande velocidade, pedindo que ele não conversasse, mas lutasse. Desta vez, porém, Kirk atirou novamente, mirando no titã em movimento. A bala parou o chefe da floresta e ele caiu de joelhos, sentindo dor na perna. Nesse momento, o homem ruivo passou correndo pelo bandido e foi direto para a bandeira. Mas o bruto reuniu todas as suas forças e pulou bem na frente dele, deixando um buraco no chão. Ele atingiu Daniel com toda a sua força e ele voou vários metros para trás. O titã então viu Kirk correndo em direção à bandeira e pulou em cima dele. Nosso herói lembrou que há pouco tempo recebeu uma tarefa em seu celular para derrotar 5 mestres sem matá-los. Para essa tarefa havia uma recompensa adicional. O herói tinha uma granada de atordoamento na mão e a jogou bem alto no ar para que o bandido percebesse. No momento seguinte, a granada explodiu, cegando o titã. Ele agarrou os olhos e gritou a plenos pulmões. Nesse momento, o astuto Kirk subiu a montanha com a bandeira e já estava sentado lá, olhando para o gigante. O bruto caiu na gargalhada e admitiu que ninguém o fazia rir daquele jeito havia muitos anos. Eles apertaram as mãos para selar sua amizade. Agora eles se tornaram oficialmente irmãos, consolidando sua amizade. À noite, eles já bebiam alegremente perto do fogo, no qual girava um javali assado. Todos ao redor se alegraram em homenagem à seita do bebê, e também deram boas-vindas a Kirk, que derrotou o chefe da floresta. Kirk perguntou a Daniel onde Ginny tinha ido. Ele não a tinha visto a noite toda, e o homem ruivo explicou que ela não estava se sentindo bem. Nossa heroína lembrou o quanto ela sofreu durante a batalha. Nesse momento, a terceira anciã ficou na sacada e pensou que não tinha ajudado em nada naquele dia. Ela se sentia um fardo para o líder. De repente, Kirk apareceu na sacada e perguntou por que ela estava sozinha ali com seus pensamentos. Ginny pediu desculpas a ele por ser inútil e fraca. Ela ainda estava envergonhada. Ele se virou para ela e disse que não era culpa dela. Era só que o chefe da floresta era um monstro e só isso. Kirk disse a ela que, quando tropeçavam, tudo o que tinham que fazer era tirar a poeira dos joelhos e se levantar com a cabeça erguida. Ele explicou a ela que em breve desafiaria aquele cara para uma luta e que, se ela estivesse atormentada por pensamentos inúteis, poderia simplesmente comer macarrão. A cabeça saiu e Ginny continuou a observá-lo ir, envergonhada pela atenção que ele estava dando a ela. Ela ficou aquecida pelas palavras de Kirk. Quando nosso herói desceu, ele viu que o chefe da floresta e Daniel já estavam completamente bêbados e corados pelas bebidas alcoólicas. Kirk pensou que era hora de voltar para casa, mas foi desafiado e também ficou bêbado junto com seus amigos. De manhã, Sonia estendeu um presente que ela havia preparado pessoalmente para os viajantes, e o líder estendeu a mão para pegá-lo. Mas o presente não era para Kirk, mas para Daniel, de quem ela gostava. O homem ruivo sorriu maliciosamente e aceitou o presente das mãos da moça. Ele estava claramente satisfeito consigo mesmo. Algum tempo depois, quando os viajantes chegaram em casa, eles foram recebidos na porta por um homenzinho gordo, que Kirk não reconheceu a princípio. Este era o mesmo garoto que o herói salvou e deixou sob os cuidados do gordinho Yustaf. Quando Kirk se viu em seu quarto, em sua cama, Baby veio correndo até ele, feliz em ver seu pai. Naquele momento, houve uma batida na sala do chefe e um anúncio de que um hóspede havia chegado muito tarde. Quando a porta se abriu, Kirk viu uma Sonia sem fôlego e suada, que estava correndo atrás dele para lhe entregar a carta que seu pai havia esquecido de entregar. A carta dizia algo importante sobre a Liga de Nancy. Neste exato momento, os hóspedes chegaram ao bairro dos Hotéis e Lanternas. Eles perguntaram ao recepcionista do hotel se havia guerreiros de vestes brancas lá recentemente. E o proprietário respondeu que eles tinham estado lá recentemente. Foi Hans, o principal discípulo da facção da montanha, e o próximo líder, quem pagou o mestre e ordenou que ele fosse levado até eles. Na sala em que o aluno entrou, havia 3 caras completamente bêbados que pediram mais álcool. Os viajantes decidiram colocar um cartaz de procurado,
no qual estavam desenhados os criminosos: Ginny, Kirk e Daniel. Kirk imediatamente convocou um conselho de anciãos e disse que havia verificado a carta do chefe da floresta. Disse para entrar em contato com a Associação Nanjing e encontrar alguém que pudesse ajudar. A razão pela qual eles não são filiados a nenhuma facção é porque eles não se encaixavam no grupo. Um deles saiu devido a circunstâncias fora de seu controle ou por sua própria vontade, ou porque são tão poderosos que não precisam pertencer a nenhum lugar específico. Embora tenham a vantagem de poderem se sustentar com sua própria energia a qualquer momento, há também uma desvantagem: eles podem se tornar inimigos a qualquer momento. Duane explicou que pedir ajuda a eles pode não ser a decisão mais sensata. Kirk, por sua vez, informou aos seus companheiros que eles poderiam oferecer aos guerreiros algo mais valioso do que dinheiro: ameaças. Os membros do Conselho de Anciãos ficaram surpresos. Eles não entendiam como alguém poderia ser comprado com isso. Kirk disse que não há muitas coisas neste mundo que sejam mais valiosas que dinheiro, mas há uma coisa que o supera. E essa coisa era sua própria vida. Ele percebeu que se eles alcançassem o domínio no mundo das artes marciais, eles seriam capazes de destruir aqueles que estavam do lado do inimigo. E se eles prometerem uma compensação decente para aqueles que ficarem do lado deles, então haverá pessoas que se tornarão leais. Duane sabia que eles não tinham dinheiro suficiente, então só poderia haver uma compensação. O líder explicou que, de qualquer forma, desta vez ele iria com Ginny e Daniel, mas Ginny o interrompeu. Dito isso, ela não poderia ir com Kirk desta vez, já que na última viagem ela havia sentido profundamente suas deficiências e percebeu que não poderia ser útil ainda. Kirk negou. Ele já havia lhe contado sobre sua utilidade e pensamentos da última vez. Entretanto, a menina ainda recusou e planejou fazer outra jornada sozinha para melhorar. Kirk suspirou e chamou o segundo ancião Duane para acompanhá-lo, mas ele também recusou. Ele era o responsável pelos assuntos da seita dos bebês, e sua ausência poderia complicar as coisas. Kirk não teve escolha a não ser escolher entre o gordinho Yustaf e o velho careca. O velho careca gritou de repente que infelizmente não poderia ajudar na missão, então só o gordinho restou. Depois de algum tempo, eles já estavam viajando juntos em uma carruagem em uma missão. E Sônia também estava presente com eles, de quem Daniel se afastou envergonhado. Quando chegaram ao seu destino, Kirk saiu da carruagem e viu uma vila escura à sua frente. Eles olharam ao redor e, naquele momento, alguém os observava do alto de uma árvore. Enquanto Kirk ponderava seus pensamentos, algo dobrou o rechonchudo Yustaf ao meio. O chefe percebeu que uma flecha havia atingido o homem gordo bem no lado, o que significava que havia ocorrido uma emboscada. Daniel gritou a plenos pulmões, cobrindo os olhos e tentando descobrir quem era o atirador. Um arqueiro saltou silenciosamente da árvore e explicou que esperava mais do convidado do mestre, mas não conseguiu nem desviar da flecha. Ele explicou que se eles entrassem na União Nanjing, seriam mortos imediatamente. O homem ruivo perguntou ao arqueiro quem ele era para atacá-los, e ele respondeu que era o guia deles. Ele compartilhou que sentia que eles morreriam antes mesmo de poderem entrar na unificação Nanjing, muito menos se juntar a ela. Nosso herói olhou para o arqueiro com arrogância e perguntou por que ele tinha uma língua tão longa. Ele realmente queria morrer. O arqueiro explicou que, para se juntar à aliança Nanjing, alguém teria que atestar as habilidades de Kirk e, se ele passasse no teste, o arqueiro atestaria por ele. Naquela época, o pobre e rechonchudo Yustaf estava sofrendo com uma dor severa causada por uma flecha em seu lado. O arqueiro apontou para um alvo no campo e explicou que Kirk precisava acertar a flecha ali mesmo. O chefe pensou que seria fácil como uma torta, mas o arqueiro explicou que era necessário acertar não o Mish em si, mas um alvo após o outro. Kirk ficou confuso com a explicação e perguntou novamente se deveria contornar o primeiro alvo para atingir o que estava atrás dele. O arqueiro decidiu simplesmente mostrar como funciona e puxou a corda do arco. A flecha disparada pelo arqueiro magicamente contornou o primeiro alvo e atingiu o segundo, que estava atrás dele. Ela acertou o alvo bem no meio. O arqueiro explicou que seria muito fácil e que somente depois de passar no teste, ele concordaria em ser o guia do herói. O herói se recusou a pegar seu arco, decidindo usar o seu próprio e sacou uma arma. Ele sabia que não tinha outra escolha. Ou acertaria o alvo ou seria morto.